Eu vou trazer um pouco um caso recente que é da nossa área, né? O caso do Monark e do julgamento da acusação moral, né? De tudo que ele passou ali por um comentário também super mal colocado, errado, tudo mais, mas ali foi muito além, né, da conta, na minha visão, tanto no sentido de impedir tudo que o cara tem no YouTube e tudo mais. Teve o julgamento da mídia, teve o julgamento familiar, o julgamento do próprio YouTube que impede o cara de criar outros canais. Ou de aparecer, né? Também. Ou de aparecer, né? Não estou aqui para defender, nem para acusar, nem nada, mas qual é a sua visão sobre esse caso? Né? Pô, falei uma grande merda aqui, estou sujeito a qualquer momento e o bloqueio que pode vir a partir disso, cancelamento e tudo mais que possa vir a prejudicar a pessoa física. O caso do Monark é delicado, assim, acho que ele errou também, acho que falou bobagem. Eu conheci o Monark, não acho que ele defenda isso, literalmente, até porque eu acho que ele não defende o Holocausto por falta de entender o que foi. Sim. Eu já falei isso, eu acho que todo mundo que estudou a história da Segunda Guerra Mundial e entendeu que aquilo foi a maior tragédia da história da humanidade, sabe que isso não pode ter espaço, de jeito nenhum. Perseguir, né, uma raça, uma religião, seja o que for. Então o Holocausto foi absurdo e não tem que ter espaço, ponto final. Não dá para permitir um partido nazista. Exato. Né? Só que ele errou, vai responder criminalmente, inclusive, etc. Sofreu os prejuízos, saiu da empresa, etc. Agora, eu não acho que ele seja, realmente não acho que seja nazista, não acho que o Monark tenha esse viés. E outra coisa, bani-lo para sempre da plataforma não é adequado. Né? Eu estou falando do ponto de vista jurídico. Você não pode... Aí a gente está falando de censura. Sim. Porque... E se ele se arrepende, estuda e fala, a partir de agora, eu sou totalmente contra. Ele não tem nem espaço para ser contra mais do que ele falou. Isso é censura prévia. E a plataforma não poderia agir assim. Não pode censurá-lo. Ele tinha que ter absoluta liberdade para criar um canal. Outra coisa, mesmo que se nazista fosse, ele teria a liberdade de criar o canal, postar um primeiro vídeo falando essa bobagem. Para aí sim ser banido. Exatamente. Para aí o algoritmo pegar e falar, opa, o Monark falou de novo. Bane ele e o canal dele. Agora, não é o que aconteceu. Foi uma frase, ele bêbado. Não é que o canal tinha esse viés. O Flow não tinha esse viés. Nunca teve. Então, é inadmissível, ao meu ver, o bloqueio posterior, assim, dos próximos canais. Isso para mim é censura. E a censura é ruim. Tem que ter censura se um indivíduo for criar um canal de nazismo? Tem. Esse canal não tem que existir. Mas a ideia do Monark não é essa. Ele vai criar um canal de gaming, um podcast, o que ele quiser criar. Ele tem que ter liberdade absoluta para criar. Você acha que isso se dá pro Trump também, naquela época que ele foi cancelado lá pelo Twitter? Olha, eu estudei esse caso do Trump quando ele foi banido no Facebook, né, e do próprio Instagram, do Twitter também. E é interessante, porque o que eu mais critiquei nessa época, eu acho assim, por óbvio que a época ele não poderia ter inflamado a discórdia, a invasão ao Capitólio, incitação ao crime, tá errado, né? O tweet tinha que ter sido apagado, até o canal pode ter sido suspenso, beleza. Agora, o que me incomoda das plataformas é a falta de previsão desse tipo de punição. Então, eu já falei muito sobre isso na imprensa. Então, eu cobro das plataformas um termo de uso que seja mais explícito. Mais claro. E que traga exatamente as previsões. Menos blá 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 que você simplesmente vai aceitar ali. Porque assim, vamos supor que ele coloque lá, se você tiver 10 posts apagados, você vai ter 5 meses de suspensão. Caso você venha reincidir, você pode ter até 2 anos de suspensão por uma decisão da plataforma. Se houver previsão disso no termo de uso, eu estou de acordo. Só que tem que ter previsão. O que aconteceu do Facebook foi que ele primeiro foi banido, para depois eles pensarem em punições, para depois eles esclarecerem que seria uma punição de 2 anos. Manda aprender e depois a gente vai... É isso. Manda aprender, depois faz a lei. É mais ou menos isso. E não está certo. Então, eu acho que tem que ter remoção de conteúdos que incitem violência, etc. Eu acho que tem que ter banimento de perfil, que é falso, ou que é usado para crime, etc. Só que também tem que ter um controle para a plataforma não ser toda poderosa, né? Tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio eu acho que só vai residir se tiver um termo de uso bem explícito e que
esteja discriminado as condutas inapropriadas, as condutas que gerarão determinadas punições e quais são. Porque aí você aceitou o termo de uso, não tem discussão. Ah, mas eu fui banido 10 anos. Tudo bem, tá lá. Tá lá no termo de uso que aceitou. Agora não dá para eles virarem e eles apagam o seu perfil e falam, agora você tá banido 10 anos. Por quê? Ah, porque falou de banana no perfil, é 10 anos de banimento. Não faz sentido. E aí você vai ter que judicializar e é capaz de ser derrubado na justiça. Aí vira uma baita insegurança também. Então, o ideal para mim seria ter uma lei. Mas aí muita gente me critica, né? Fala, lá vem o advogado querer falar de lei. Mas eu acho que só criar mais uma. Eu acho que teria segurança absoluta se tivesse uma lei. Então, tem lei que não pega, né? Mas se tivesse, no Brasil, se tivesse uma lei, ela prevalece do termo de uso. Então seria a regra do jogo. Não pode pôr a mão na bola. Todo mundo sabe que não pode pôr a mão na bola. Mas é uma regra internacional, né? Não, poderia ser uma lei nacional. Será? Porque a plataforma aos usuários brasileiros ia aplicar. É como hoje você vai lá nos seus posts e aparece assim, alguns dados poderão ser afetados por causa da Lei Europeia de Proteção de Dados. Não sei se você já viu esse alerta em algum Esse eu não vi. Quando você, às vezes, vai ver se sua publicação teve comentários, compartilhamentos, aparece alguns dados poderão ser afetados em razão da lei europeia. Tem uma lei de dados, a GDPR, que altera muito sobre a utilização das redes sociais lá. É lá. Afeta aqui, mas o Brasil podia ter uma lei que traga, por exemplo, quais seriam as punições de remoção de conteúdo, quais seriam a possibilidade da plataforma banir ou não um perfil. Seria bom para todo mundo, porque hoje quem mais critica esse tipo de regulamentação seria o governo federal. Isso não é a regulamentação da internet que muitos se falam. Aí que tá a sacanagem, porque quando eu falo isso, vem a extrema-direita e faz confusão, trazendo exatamente essa história de regulamentação da mídia, da internet. Mas vai acabar a liberdade? Muito pelo contrário, às vezes é o que vai salvar a liberdade. Porque quando quiserem apagar o perfil do Bolsonaro, por exemplo, ele vai falar, mas olha aqui a lei está falando que só se eu errar nesse sentido que vocês podem me banir, não porque vocês querem, não porque o Mark Zuckerberg não concorda com o que eu estou falando. Sim. Então traria mais segurança. Mas o problema é exatamente isso que você falou. No Brasil e no mundo hoje se vive de narrativas. Sim, vira uma disputa política, né? Disputa política e disputa de opinião, né? É difícil você conseguir explicar para a população que o objetivo é um só. Então, está tentando regulamentar porque o benefício é esse, o malefício é esse, vamos conversar. Não, vai vir um lado, vai fazer uma narrativa, vai falar, não, isso aqui é férias, censura. Vem o outro e fala, não, isso aqui também é ruim e tal. E aí, debates e narrativas ao invés de debater o que está na lei. Então, isso é problema. Eu não entendo muito bem esse negócio de regulamentação na internet quando alguém fala, sabe? Essa pauta ela veio muito na campanha do Haddad, né? E agora provavelmente vai voltar a ser mais discutida mais para o final aí do ano. E quando se diz isso, qual que é o limite dessa regulamentação? O que ela exatamente pode privar a população de usar a liberdade de expressão na internet? Que o Haddad não era só da internet, né? O Haddad era da mídia como um todo. Verdade, bem lembrado. E o Lula, recentemente, reprisa algumas vezes essa história. Vamos regulamentar a internet e a imprensa. No fundo, o que eu acho que eles querem é trazer algum tipo de regulamentação um pouco mais rigorosa, que poderia ser ruim, né? Poderia ser censura e tal. Então, o ideal não seria nem ouvir eles, nem ouvir o extrema-direita. O ideal seria pegar um projeto um pouco mais conservador, centro, no sentido de qual o problema hoje? O problema hoje na internet são esses casos em que o indivíduo... Fake news, essas coisas. Ou que o indivíduo fala bobagem e não tem punição, ou que o indivíduo fala alguma coisa e é punido pela plataforma. Seria ou absoluta impunidade ou a decisão pela plataforma. Acho que hoje, a meu ver, esses são os grandes problemas da internet. Então, quem decide é o Mark Zuckerberg, ou um algoritmo, ou não tem iniciativa nenhuma contra aquela pessoa. A absoluta liberdade é ruim. A gente vê o Twitter. Eu não acho que ninguém consegue entrar hoje no Twitter e falar, putz, que rede social saudável, eu quero minha filha aqui navegando. Ambiente tóxico. É horrível, né? Todo mundo se xinga, se odeia. Tem que ter limite. Se alguém amanhã resolver te perseguir, todo dia esse cara entrar no seu Twitter e xingar sua mãe, seus pais e tal, você vai falar, ninguém vai fazer nada contra esse cara. Você não pode dar o bloco? Você poderia bloquear, mas ele poderia continuar a postar no feed dele te ofendendo todo dia. Cria outro perfil, cara. E aí você fala, tem que processar esse cara? A plataforma não deveria tomar uma iniciativa contra aquele cara que tá na cara que só faz esse perfil para isso? Vamos pegar um exemplo bem grotesco para ficar bem claro. Eu crio um perfil, o indivíduo cria um perfil só para colocar negócio de nazismo. Esse perfil deve existir?
Por óbvio, não tem dúvida nenhuma. Mas se existir, qual vai ser a iniciativa? O que a gente tem que fazer para ele ser apagado? Vai ter que mover o judiciário? Então você tem que entrar com ação para isso? Não deveria. Você deveria ter que a plataforma ter autonomia para algumas coisas absurdas, ela remover. E para outras, ela tem que justificar. Então, por exemplo, se apaga o seu perfil, tá certo? Não, você não fez nada. Você tem que ter um canal, por exemplo, para recorrer, pelo menos. Isso não tem. No caso, por exemplo, se pegassem e fizessem, sei lá, no caso você falou, uma página sobre nazismo. E se as pessoas que criassem a página, criassem uma página sobre memes de nazismo? Aí, o público que é dono dessa pasta, tipo, se a plataforma quisesse censurar, eles vão falar, mas não pode nem mais fazer piada hoje em dia. E aí, como que ficaria essa situação na lei? É uma boa pergunta. Vamos pensar que é uma página de sátira do nazismo. Aí vem a plataforma, vê lá uma suástica e remove. A lei... Por isso que eu falo, falta lei. Hoje a lei, ela proíbe o uso da suástica, mas vamos supor que não houvesse, mas é só um monte de sátira com relação ao nazismo. Lembra, o Abdu, como que era aquele jornal francês que sofreu ataque, que eles faziam sátiras com diversos assuntos polêmicos? O pessoal tacou coquetel Molotov, não foi na sede? Teve atentado, igual a Porta dos Fundos. Porta dos Fundos também. Então, por exemplo, a falta da lei, ela traz exatamente esse problema, que a gente não sabe até que ponto você poderia ir e qual é a autonomia da plataforma. Então, eu não sei te responder. Pode acontecer que a plataforma remova essa página de sátira. Aí você tem que entrar com a ação para convencer o juiz que era sátira e não tem que ser removida. Mas é sátira até o ponto que não ofenda ninguém também, né? Porque é aquele... qual é o limite do humor? É isso. Eu vou ficar ofendendo... Alguém alguma vez chegou nessa resposta, assim, tipo... Qual é o limite do humor? Porque isso daí diversas vezes retorna, que nem agora com o Danilo Gentili. Você viu essa situação aí do filme, você comentou até que chegou a assistir, né, comigo ali. O que você pensa, assim, a respeito disso? Eu acho que a melhor reflexão que eu vi já na internet, em livro, assim, sobre isso é do Léo Lins. O Léo Lins fala... O mais polêmico. O mais polêmico e cancelado de todos. Diariamente cancelado. Então, ele vai muito pesado, mas ele tem uma reflexão sobre o limite do humor que eu acho muito inteligente. Ele fala assim, o humor não tem limite, o local sim. Então ele fala assim, você pode fazer a piada que for, mas depende do local e do seu público. Então, se você tá com um público que aceita qualquer tipo de piada, você vai fazer a piada mais pesada do mundo e aquilo vai ser engraçado e o show vai ser legal e tal. Agora, se você fizer esse mesmo show em um local onde só tem gente séria, que ninguém tá lá pra rir, não é um show de humor e tal, vai ficar ruim. Ele vai se constranger e pode até gerar problema pra ele. Então, eu concordo com ele. Eu acho que a piada não tem limite, mas o local sim. E outra, né? A piada... Eu também aí tenho dúvida da absoluta liberdade, né? Eu acho que tem piadas que realmente ofendem, machucam. Tudo. E aí, nesse momento de vida do século XXI, não é mais aceitável. Não passa mais. Quando o local é a internet, como que fica isso? Aí quem vai decidir é o público. Por isso que a gente vê cancelamento. O público é o grande termômetro da internet. Porque as redes sociais ou elas são muito liberais ou autoritárias. Então, ou você tem remoção de tudo, ou você não tem remoção de nada. Então, você pega algumas redes sociais mais rigorosas, como o YouTube. O YouTube, ele é complexo. O algoritmo, ele é muito rigoroso. Ele desmonetiza canal, às vezes, por um palavrão. É super rigoroso. Sim, um trechinho de música já é o suficiente para derrubar um... Direito autoral, eles são impecáveis. O Twitter é liberal. Tem tudo lá. Tem até pornografia, você acha? O pessoal posta vídeo pornográfico e fica na plataforma. Tá absurdo, tem que tirar. É igual Telegram também, né? Telegram tem tudo, exatamente. E esse é o problema do debate hoje. Até conteúdo pirata. Tipo, você pega vários cursos lá, tá tudo lá, você fala, pô, como pode? Os caras não olham isso. E aí o que sobra é o termômetro do público, que cancela quando acha que a pessoa passou do limite ou aplaude quando acha que aquilo é legal. E aí você vive disso, mas eu não acho que esse tem que ser o termômetro. Por isso que eu gosto mais de você ter previsibilidade de algumas coisas do que pode na internet. Só que defender hoje a regulamentação é complicado, porque a gente debate em choques de narrativas. É difícil eu explicar. É difícil eu ter esse espaço que eu tenho num podcast para explicar. Não, a regulamentação seria procurar uma previsibilidade, termos de usos claros. E outra coisa, tirar um pouco do poder da plataforma. Se ela remover o meu canal, o seu canal, o canal dele, pelo menos a gente tem a oportunidade de recorrer. Eu tive cliente que ele tinha um tweet, e no tweet não pode mostrar número de celular, ou CPF, não pode mostrar CPF. Lembrei do caso.
Aí, se você mostra um CPF, eles vão banir seu canal. Só que o cara passou o CPF, que era o número do Pix. Ele tava pedindo para doação lá no meio da pandemia, ele passou um CPF que era o chave Pix. Só que pegou que era CPF e ele foi banido. Passando uma chave Pix para ajudar um pessoal lá, de alguma coisa era de ação social. Pô, é muito errado, tá na cara. E ele não tinha nem como. Ele tentou entrar em contato, não conseguiu reverter a situação. Então, Perdeu a conta. Perdeu a conta.